Mateus capítulo 8, a partir do verso 18, e depois a gente vai ler Lucas 9, a partir do verso 56. São dois textos paralelos, são dois textos que tratam a respeito do mesmo tema. Então a gente vai ler em um, depois vai ler em outro, e depois a gente vai ver o que Jesus quer falar com a gente. Amém? Todos encontraram? Amém? Vamos lá, eu vou ler na Bíblia ARC. Mateus capítulo 8, a partir do verso 18. O título está assim, Como devemos seguir a Jesus? Verso 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Agora, texto de Lucas 9, a partir do verso 56, também na Bíblia ARC. Lucas 9, a partir do verso 56. O título está assim: Acerca dos que seguem a Jesus. E o verso de número 57, perdoe-me, que diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Amém? Amém. Todos já ouviram esse texto alguma vez? Sim. Amém? Queridos, o tema de hoje, deixa eu ver se está na tela ali, não solte o arado. Esse é o tema de hoje, que o Espírito Santo me impeliu a trazer à igreja. E como nós vamos prosseguir aqui no nosso culto? Nós vamos estudar um pedacinho de Mateus 8 e depois a gente encerra com Lucas 9. Por isso que a gente lê os dois. Amém? Vamos lá iniciar então a partir de Mateus 8, 18, que diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. O texto, ele se inicia dizendo o contexto em que eles se encontravam ali. Jesus estava no meio de um monte de gente, e então, em um determinado instante, ele disse assim: olha, vamos para outra margem, vamos atravessar para o outro lado. Significa dizer que essa turma que estava de um lado e foi para o outro lado, aconteceu aqui a primeira peneira. Cristo disse: olha, quem quiser me ouvir mesmo, eu vou lá para o outro lado. Quem quiser vai, e quem não quer fica. E foi nesse contexto desse primeiro corte, desse tanto de gente de um lado para o outro, que ele proferiu isso que ele disse aqui. O que isso quer dizer, Mateus? Significa assim, Jesus, ele começa a fazer a separação. Como? Daqueles que vão chegar mais perto dele e daqueles que não querem chegar tão perto dele. E é interessante que foi ele
que disse, ele falou, olha, eu estou indo para o outro lado, se você quiser, venha. Então, esse primeiro corte, ele é feito ao atravessar a margem. E aqui a gente aprende que, se a gente quiser mais de Deus, se a gente quiser mais de Cristo, a gente precisa começar a se aproximar mais dele. As peneiras, elas vão começando. Passa uma, passa duas, passa três, até que sai realmente quem quer ser discipulado por Cristo. E o texto trata exatamente disso, de discipulado, ou seja, daqueles que querem andar com Cristo e ser igual a Ele. Tem alguém me entendendo aqui? Então, Jesus, ele passa para outra margem e quem quis ir, foi. Só que quem atravessa a margem começa a ouvir de Cristo qual que é o custo, qual que é o preço de andar com Ele. E aqui, quando a gente atravessa a margem para o outro lado, e muita gente aqui já atravessou, Jesus começa a ter umas conversas mais sérias com a gente. Começa a tratar de assuntos que do outro lado da margem ele não tratou, no meio da multidão. Quando a gente vai para o outro lado, a conversa começa a ficar mais madura, começa a ficar mais aprofundada. Jesus começa a requerer algumas coisas da gente que ele não requer de todo mundo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que, atravessando para o outro lado, a conversa fica mais séria. E se você não atravessou para o outro lado ainda, eu sugiro que hoje é um bom dia para que você faça isso. E aí, seguimos no verso 19, a Bíblia dizendo assim, ó: e aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A primeira pessoa que se aproximou de Cristo do outro lado e disse assim: aonde quer que o Senhor for, eu vou atrás, foi um escriba. A Bíblia faz esse recorte, essa indicação de quem foi esse que se aproximou de Cristo. E é importante que a gente entenda que o escriba, naquela época, era uma pessoa muito qualificada, era alguém muito letrado, era alguém que tinha por obrigação, por ofício, ler, escrever, colocar tudo que tinha em uma carta na outra carta. Então, em uma sociedade que à época a maioria da turma era analfabeta, um escriba era alguém assim, que você olhava e que qualquer um olha e fala: cara, eu queria esse cara no meu time. Esse cara tem qualidade técnica, esse cara tem o que entregar. Esse cara ele já veio meio pré-pronto. Então é só eu ensinar mais ou menos aqui como é que é o negócio que ele vai. E aí, esse cara, ele chegou até Cristo e se propôs. Ele falou assim: olha, eu vou. Jesus não convidou ele, ele que se propôs, falou: eu quero ir. Só que Cristo falou assim: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, eu mesmo não tenho nem onde colocar a cabeça. Jesus olhou bem para ele assim, e ele não se impressionou com a tanto de instrução que aquele cara tinha. Não foi algo que chamou a atenção de Cristo. Embora ele fosse um cara letrado, socialmente recomendável, Jesus olhou e falou: cara, no reino dos céus é assim, ó, a gente entra, bebê, a gente cresce e vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo.
Significa dizer o quê? Não importa o teu grau de instrução, não importa se você é letrado de mais ou letrado de menos, se você é doutor em alguma coisa ou se você é alguém relevante na localidade onde você mora, se você é socialmente recomendável ou não, Cristo, o protocolo de Cristo é o mesmo para todo mundo. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não significa absolutamente nada. O doutorado que você tem, o tanto de dinheiro que você tem na conta do banco e o que você faz, isso simplesmente não impressiona Jesus. E é importante que a gente diga isso porque tem gente que se deprecia porque não tem nenhum tipo de título. E tem gente que se exalta porque tem muitos títulos. Então a gente vive nos dois extremos. Gente que fala, ai meu Deus, não dá, porque eu sou muito rodado. Tem gente que fala, olha, eu sou muito bom, então tem que ser do meu jeito. E a gente tem o mau hábito de dar mole para quem é muito bom, aos nossos olhos. A gente paga um pedágio para quem é bom. Sim ou não? Às vezes a gente olha e fala assim, mas fulano, dá uma aliviada aqui porque, fulano, né? É o doutor lá, rapaz. Passa o doutor na frente aí, da fila. Já viram isso? A gente tem por hábito amaciar para quem a gente acha que é socialmente recomendável. Jesus disse para ele, eu não tenho nem aonde dormir. Então não é assim, vai ser recrutado de qualquer jeito. No reino dos céus ninguém é recrutado de qualquer jeito. Aqui precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, os nossos títulos não servem para absolutamente nada. E aí, o escriba, ele disse algo bem interessante para Cristo. Ele disse assim, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Isso daqui, eu sugiro que quando você estiver ali namorando, noivo ou noiva, você vire para o seu pretendente e diga assim, olha, para onde quer que você vá, eu vou atrás. É bonito, né? Filosófico, poético, profundo. Só tem um detalhe. Aonde quer que você vai é qual lugar? Que lugar é esse? Aonde quer que você vai? E a gente tem esse hábito de prometer a Cristo, eu vou com o Senhor, aonde o Senhor quer que o Senhor for, eu vou. E adivinha, a gente não cumpre. A gente escorrega na primeira esquina. E o detalhe é que a gente precisa parar de fazer promessas vazias para Deus. Aonde quer que o Senhor vá, eu vou também. É lindo, mas é pouco prático. A gente precisa de concretude. Jesus, eu vou orar 10 minutos por dia, e aí você ora. Não precisa ir com ele para qualquer canto, não. Só cumpre o combinado, que já está 100%. Eu vou orar, ora. Eu vou chegar no culto, na hora, chega. Eu vou acordar cedo e vou fazer tal coisa. Faça. Porque a gente promete mundos e fundos para Cristo e a gente não executa absolutamente nada. Aí a gente fica naquele discurso maravilhoso, mas do ponto de vista prático, não orou, não jejuou, não leu a Bíblia, não cumpriu compromisso e a vida fica de uma promessa vã a outra. Quem no início do ano já disse assim, Senhor, esse ano é o ano da dieta. Esse ano eu vou botar o shape. Aí lá no mês 10, aí você fala assim, ficou pro próximo. Quem já combinou as coisas com Deus não cumpriu? Ou só eu que fiz isso? Então, queridos, é bonito, é poético, mas é pouco prático. Aí, Jesus olha bem dentro do olho dele e diz o seguinte, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A primeira coisa que Jesus faz ao olhar para aquele escriba
é fazer uma crítica ao povo de Israel. Ele olha e diz o seguinte: olha, as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem... Raposas eram um símbolo para os filhos dos herodianos, e as aves do céu eram um símbolo para a nação gentílica, ou seja, todo mundo que não era judeu. Em outros termos, o que Cristo disse aqui é assim: olha, vocês, Israel, povo de Deus, vocês odeiam os gentios, mas mesmo assim, eles têm uma participação aqui no seu reino. Vocês odeiam os herodianos, mas mesmo assim eles reinam aqui. Agora eu, o Filho do Homem, vocês não me dão nem um espacinho, eu não tenho nenhum lugar para colocar a cabeça. E a gente faz exatamente isso com Cristo todos os dias. A gente não gosta de um monte de coisa, ou a gente coloca a nossa vida num monte de coisa e não tem tempo para Jesus. A gente tem covil das raposas, a gente tem ninho, mas um lugarzinho para Cristo encostar a cabeça dele nós não temos. Não acontece só na sua vida não, acontece na minha também. Jesus olha e diz o seguinte: cara, vocês têm tempo para tudo, vocês se dedicam a um monte de coisa, vocês se submetem a gente que vocês nem gostam, mas eu mesmo, que espaço eu tenho na sua vida? Tem tempo para viajar, sair, namorar, mentir, roubar, beber, fazer um tal de tempo, ir para Jesus. Climão, né? Eu não queria ir para esse lado não, mas Jesus mandou, eu falo. Então, queridos, a primeira coisa, Jesus arredondou a bola. Falou: olha, vamos conversar então. Você não quer vir? Então, deixa eu te explicar em que contexto que você está. E aí, Cristo, ele faz uma coisa que eu chamo aqui de ética ministerial. Ele começa dizendo aquilo que ele não tem. Ele fala: olha, lá tem. As raposas têm, as aves do céu têm. Eu não tenho. Quando a gente quer convencer alguém de algo, geralmente a gente faz o inverso disso. A gente fala: olha, não, vem que é bom, casa, pula que a água é quentinha, é coisa boa. A gente faz a propaganda, não é assim? Jesus fez o inverso, ele falou: ó, eu não tenho, lá tem, aqui não. Lá tem, aqui eu não tenho. Quer dizer o que é isso, Mateus? Significa dizer que você não precisa amaciar a mensagem para levar Cristo. O Evangelho, ele é o Evangelho. Você não precisa dizer que aqui tem o que não tem para convencer alguém de vir. Aqui não tem. Se quiser, lá fora tem. Aqui não. Você não precisa mentir para os outros para que as pessoas se aproximem de Cristo, dizendo que aqui tem um negócio que não tem, porque não tem. Não precisa amaciar a mensagem. O Evangelho, a palavra de Deus resolve, você só fala. Então, aqui pode trair? Não, não pode. Lá tem covil. Aqui, roubar não pode, lá tem os ninhos. Então você não precisa dizer o que não existe para convencer os outros de seguir a Cristo. Jesus, ele não tentou dizer que o discipulado era fácil. Ele falou: não, é difícil mesmo. Aqui não tem. Aqui é desse jeito aqui, ó. Aqui não pode pecar, aqui não pode roubar, aqui não pode mentir, aqui precisa orar, aqui precisa jejuar, tem que respeitar o pai, a mãe, o esposo, o pastor, o polícia, a autoridade, tem que orar por esse povo tudo. Aqui é assim, aqui não tem o que tem lá. Só que o que tem aqui também não tem lá. Você pode ir lá, mas o que tem lá, você não encontra o que tem aqui. E aí é escolha. Ah, Mateus, eu quero ir para o covil.
Deus te abençoe, querido. Ah, eu quero ir para o ninho. Deus te abençoe. E aqui? Aqui é sem lugar para encostar a cabecinha. E aí, Jesus, além disso, ele fez uma segunda coisa que ele costuma fazer muito com cada um de nós, todos os dias da nossa vida, que é regular o entusiasmo. Jesus deu uma murchada na bola dele. Ele falou, Jesus, eu vou para onde o Senhor quiser que eu vou. Ele falou, não. Não é bem assim. Lá tem, aqui não tem. O preço é esse. Quer vir? Porque geralmente a gente é entusiasmado. A gente promete um bocado de coisa para Deus no culto aqui, ó. O pessoal toca e você chora e levanta a mão e fala, ai Deus, parei com esse pecado aqui. Aí amanhã tá fazendo de novo. Jesus, ele falou, ó, beleza, quer vir? Não emociona, fica de boa, porque aqui a caminhada é longa. Jesus dá uma murchada na nossa bola todos os dias. Jesus me trouxe aqui hoje para dar uma murchada na bola aí de todo mundo, inclusive na minha. Falou, calma, vai no sapatinho, ó, um passinho de cada vez. Porque a gente emociona, aguenta durante 10 dias e depois não aguenta mais. Queridos, a vida cristã não é para emocionado. Não é. Não é para gente entusiasmada, que chega a dar aquele gás e de repente para. Isso não é vida com Deus. A vida com Deus é uma peregrinação bem longa, árdua, com dores, com chuva, com sol, com rolo. Aí Deus ajeita, aí começa tudo de novo. Então, Jesus, ele dá uma murchada na bola do cara. E aí, feito isso, nós vamos lá para Mateus 9, 59. Aí tem o outro discípulo, que chega nele e disse assim, aliás, que Cristo chega e diz assim, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Nesse caso aqui, diferente do anterior, Cristo é quem convida. O escriba, ele se convidou. Esse aqui, Jesus que convidou ele. E olhou para ele e disse o seguinte, hein? Segue-me. Isso quer dizer o quê, queridos? Quer dizer assim, ó, que Jesus sabe quem tem condições de se apresentar, que vai com as suas próprias pernas, e conhece também aqueles que se ele não colocar a mão e trazer, ele não vem. Então, se você veio aqui hoje, Jesus tem um recado. Se você é desse que não consegue vir, Jesus está estendendo a mão para você hoje. E aí, Jesus, ele conhece os problemas de cada um de nós. E o menino olhou e disse assim, eu vou, mas primeiro deixa que eu vá enterrar o meu pai. E esse deixa que vai enterrar o meu pai tem duas interpretações possíveis. Primeira delas, o pai dele estava morto e ele tinha que sepultar o cara. Primeira delas é essa. Significa o quê, queridos? Significa que tem gente que está em uma circunstância tão difícil, tão dolorida, está vivendo algum tipo de luto ou de luta, que se Cristo não for e puxar, essa pessoa não vem, porque ela não tem força. Então, se você está vivendo algum luto aqui, ou alguma luta, Jesus está entrando na tua vida. E Ele está dizendo, segue-me. A segunda possível interpretação sobre deixa o meu pai, deixa eu enterrar o meu pai é, olha,
Deixa eu viver com ele enquanto ele está vivo, quando ele se for, aí eu te sigo. Então me dá esse prazo. Qual? Só de esperar que meu pai morra, que daí eu venho. Isso aqui é uma segunda coisa. O quê? Procrastinação. Aquele que sabe que tem que vir a Cristo, mas fica adiando, colocando empecilhos. Fala, olha, eu não posso por conta disso. Não, depois que eu casar eu venho. Depois que eu curar não sei o que, eu venho. Depois que eu ajeitar não sei o que lá, eu venho. Queridos, Jesus manda eu te dizer, depois que você vir, aí nós ajeita. Primeiro você vem, depois a gente ajeita. A Bíblia diz assim, sem mim nada podeis. Se você está adiando vir a Cristo, Jesus está te falando, cara, não vai se resolver sozinho. Seu pai vai, demorar um montão ainda para ir embora. E você, adiando. Então está na hora de vir, está na hora de se aproximar. E aí, olhando esse texto, a gente percebe, assim, percebe não. Quando eu li esse texto, algumas vezes, eu pensava assim, eu falava, cara, mas Jesus, ele é meio bruto, né? Rapaz, o cara é o pai do cara. Pai do cara, rapaz, deixa enterrar o menino. Aí, olhando melhor o texto, quando o moço diz a Cristo que ele não pode ir por causa do pai, me espera por conta do meu pai, ele diz assim, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E aqui é a chave interpretativa, porque senão a gente acha que Cristo é um grosseiro. Qualquer coisa que ele colocasse depois do primeiro, Jesus ia falar, não, isso aí não. Deixa primeiro eu me... Não. Deixa primeiro eu não... Não. Porque em primeiro lugar é o reino de Deus. Tudo aquilo que a gente colocar em primeiro que não for o reino de Deus, Cristo vai falar, não. Primeiro isso daqui, aí depois você faz tal coisa. Tem alguém me entendendo aqui? Aí, a Bíblia segue com Jesus respondendo ele, dizendo o seguinte, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Queridos, o contexto aqui, ele é meio cabuloso, né? Ninguém gosta de falar de morte, né? Se eu chegasse aqui para vocês, olha, Jesus me disse que ao acabar o culto, alguém aqui vai falecer. Climão, né? Climão, ninguém quer falar disso. Então o tema aqui era a morte. Deixa eu enterrar meu pai. E Cristo disse o seguinte, não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Anuncia. Queridos, o remédio, Jesus está dando uma solução aqui. O remédio para você lidar com as coisas mais adversas e difíceis da sua vida é anunciar o reino de Deus. O remédio é o evangelho. O remédio é esse. Quanta gente aqui já não teve uma perda substancial? Pai, mãe, tio, irmão, filho, filha, marido, esposa, sei lá. E se você não tivesse a presença de Deus, se você não estivesse firmado na palavra do reino, você não ia estar aqui hoje. Quanta gente não sucumbiu à morte, à luta, às dores, porque não estava firmado no reino de Deus. Jesus aqui está dando um remédio, uma solução prática. Você está dizendo que o seu pai precisa ser enterrado, porque ele está morto. Deus está dizendo o seguinte, olha, você prega o reino de Deus, porque aí você vai aguentar passar por isso. Aleluia. Esses últimos 2 anos,
mais ou menos, foram anos muito difíceis para mim. Muito. Jesus me tratou no profundo, no oculto, no escondido e me sarrafiou. E se eu não tivesse firmado na palavra, eu não estava aqui. Eu não tinha chegado ao final da prova. Eu não tinha chegado ao final dessa primeira parte do discipulado, porque tem outras, eu sei. Então, queridos, isso daqui, a gente olha para Cristo e pensa, meu Deus, que cara grosso. Não, ele é o cara que está dando a solução para a tua vida. Só que o remédio que ele dá é cura, ele é amargo, mas ele cura. É porque a gente gosta de remédio doce, que faz um paliativo. Jesus não faz isso. Jesus ou ele resolve ou ele não mexe. Não existe mais ou menos. Ou é ou não é. O que é sim, o que é não. E aí, dito isso, o próximo verso, número 61, diz assim: disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino. Queridos, esse terceiro cara aqui, ele também se propôs, ele falou, Jesus, eu vou. Só que, deixa primeiro eu me despedir. E isso aqui é uma coisa que a gente faz com Cristo, todos os dias. Jesus, eu vou, só que eu vou nos meus termos. Eu vou, mas primeiro deixa que eu faça isso, faça aquilo outro. Aí Cristo fala, depois que pegou no arado, a gente tem que entender que o reino de Deus não é nos nossos termos, mas nos termos dele. Por isso que o discipulado, a conversa fica mais séria. Porque é para você ficar igual a Cristo. Então, a régua é outra. Se você passou para o outro lado da margem, a régua muda de altura. Os seus termos e os meus já não são mais suficientes. Agora são os de Cristo. E aqui ainda, Jesus ainda faz uma correção, que eu posso dizer até que é para a igreja isso aqui. Porque veja só, no verso anterior, o cara disse assim, deixa eu enterrar meu pai. Ele falou não. Vai anunciar o reino. Nesse aqui, o cara olha e fala assim, ei, deixa eu ir me despedir dos meus pais, da minha turma. Jesus, ele está fazendo uma correção aqui. Qual, Mateus? Da falta de noção. O cara tinha acabado de dizer que o cara que estava com o morto, estava de luto, não era para ir. Aí chega o outro e diz, eu posso comer um bolinho com a minha mãe? Não! E a gente é sem noção que olha, Jesus está falando, cara, isso aqui não. Aí você fala, esse outro aqui, rapaz, se isso não pode, isso menos. Estão me entendendo? Amém. Queridos, Jesus de vez em quando tem que corrigir nossa perspectiva, porque a gente se passa, parece que não está vendo. Fala, ai nossa, sério que não podia? Se não pode isso aqui que é menos, não pode também. Amém? Amém. E aí, esse texto, ele traz uma outra ponderação interessante, que o cara falou o seguinte, hein Jesus, deixa eu voltar para despedir dos meus pais, comer um bolinho ali, faz uma carne, dá um abraço neles e depois eu volto. Jesus disse não. Não, ninguém que lança a mão do arado pode olhar para trás. O que esse cara fez? Esse cara é um gênio. Vou provar para vocês que ele é um gênio. Problema, que ele foi dividir a bola com Jesus, que é a palavra. Então, né? Olha o que ele disse. Ele falou, hein, Jesus, deixa eu ir me despedir dos meus pais. Sabe quem fez isso também? O profeta. Qual profeta?
o Eliseu, ele falou: Elias, eu vou, mas deixa eu só me despedir aqui do meu pai. Aí Cristo usa a mesma expressão que tem lá no texto, que diz assim, que Eliseu estava arando a terra. Mesmo texto. Aí Cristo diz o seguinte: olha, beleza, você é bom de Bíblia, hein? Mas aquele que coloca a mão no arado, não pode olhar para trás. A gente fica gospel quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Ai, Cris, mas sabe, o profeta lá na Bíblia, ele fez. Pois é, mas você não é ele. Você é você e ele é ele. O testemunho dele não serve para a tua vida. Tem gente que pode voltar para se despedir dos pais, assim como Eliseu fez. Tem gente que se volta, não retorna para o discipulado. Isso é proteção de Deus. Quando Deus fala não, não é porque ele é um maluco que quer ver todo mundo sofrendo e esperneando, é porque protegendo você, porque ele sabe que se você for, você não volta. Se você for tomar um cafezinho com a tua mãe e abraçar ela, você não tem força. Tem gente aqui que não pode falar com o ex, porque não volta. Não tem força. Tem alguém me entendendo aqui? Olha Deus falando específico agora, né? Hahaha, né? Limão, né? Queridos, tem gente que não pode voltar, porque senão não retorna para os caminhos de Cristo. Então Deus coloca a barreira, fala não. Eliseu foi, fez uma churrascada, se despediu dos pais, foi uma coisa linda. E você não pode. Que é bater lá, você não volta nunca mais. Você fica paralisado naquele lugar. Tem gente que voltar para determinados lugares é o lugar da letargia. Você volta e trava. Quantas vezes já aconteceu isso na sua vida? Você fala assim: rapaz, vou dar uma passada lá, dar uma passadinha lá, rapidão. Aí você não resiste, e aí você não volta. E não volta mesmo. Quem luta com um pecado aí, qualquer que seja ele, se você voltar lá, você não tem força para sair dele. Tem alguém me entendendo aqui? Queridos, quando Deus diz não olha para trás, não olha para trás. E Cristo é claro, quem coloca a mão no arado não deve olhar para. Queridos, o crente caminha de glória em glória, entendeu? O crente caminha para frente. É para frente, não é para trás. A mulher de Ló olhou e ficou. Então a gente precisa entender que depois que você entrou no trilho com Cristo, segura no arado e ara essa terra. Para onde? Para frente. E o arado, se o Mills quiser vir vindo, pode vir vindo. O arado tem uma coisa interessante, que ele é puxado pelos animais, né? Não é isso? É como se fosse uma estaca fincada com dois coisinhas que o bicho puxa e você vai ali, né? E você faz isso com uma certa ordem. Você faz linhas, não é assim? Faz, aí depois volta, aí faz a linha, aí faz outra linha. Se você olha para trás, você se distrai. E aí o arado começa a sair torto. Por isso que a gente não pode olhar para trás, a gente não pode se distrair com as coisas. Porque a vida começa a entortar. Às vezes é aquela sexta-feira à noite, está tudo certo, você fala assim: rapaz, eu vou só dar uma passada ali naquele bar para jogar uma sinuquinha, vai dar tudo certo, não vou nem apostar hoje. Você só de boa, e aí você não volta nunca mais, porque você olhou para trás, o arado começou a sair de lado, de repente você estava na terra do vizinho e deu problema. Já aconteceu com alguém aqui? Amém, né? Pode se colocar de pé para a gente ir encerrando. Queridos, Jesus